era conhecido como Levi, ele era um publicano. Porém, a sua profissão era desprezada pelo povo judeu. Era uma profissão desprezada. Ele era visto como um traidor da pátria, como um excluído, desprezado. Por mais que fosse uma profissão que pagava muito bem, ele era desprezado. Quando o povo judeu olhava para Mateus, o desprezava. Às vezes a dor que Mateus sentia. A Bíblia não vai mencionar que ele devolve às pessoas aquilo que ele roubou, não. Ele simplesmente aceita o convite e segue a Jesus. A vida de Mateus sendo desprezado pelos seus próprios irmãos. Aí eu fico imaginando e refletindo, igreja, que não importa o lugar que a pessoa esteja, a situação que a pessoa esteja, ela pode estar no fundo do poço, ela pode estar vivendo uma vida miserável, mas Jesus, enquanto está andando, ele está convidando o ser humano a participar do reino de Deus. O principal alvo de Jesus, nós vamos ver no decorrer da mensagem, mas Jesus ele está buscando pecadores para serem salvos por ele, pois é Jesus quem salva a igreja. Lá em João 12:47, olha só o que Jesus vai nos dizer: eu não vim condenar o mundo, mas para salvá-lo. Então a gente vê que Jesus ele não é o inimigo da humanidade, ele não é o nosso inimigo, não. Ele é nosso amigo, ele quer ser seu Deus, seu Pai. Ele é quem ele é na sua vida, ele quer ser isso na sua vida. Quando ele chama Moisés para livrar o povo de Israel que estava sob escravidão lá no Egito, Moisés pergunta: a quem eu vou dizer que me enviou? E ele fala: eu sou, te enviou Moisés. Para você entender. Então a gente vê na vida de Mateus uma prontidão, uma renúncia imediata, igreja. Mateus não dá desculpa. Mateus não fala que vai ao mercado, que vai tomar banho, que vai resolver tal situação. Não. Mateus de imediato ele se levanta, abandonando a sua antiga vida sem hesitar. E não apenas parou de pecar, mas ele escolheu seguir a Jesus como uma forma total e definitiva. E ele escolhe seguir a Jesus e ele não olha para trás. Não. Ele vai até o fim. E assim temos que ser eu e você. A partir do momento que a gente aceita Jesus, nós temos que ir até o final. Nós não podemos parar no meio do caminho. Aconteça o que acontecer, nós não podemos parar no meio do caminho. Por que eu te falo isso? Porque Jesus ele dá uma resposta aos fariseus. Quando ele é criticado pelos fariseus por comer com pecadores, Jesus fala para eles: não são os saudáveis que necessitam de médicos, mas sim os doentes. O que Jesus fala aqui para defender a Mateus, que é perseguido pelos seus próprios irmãos? De que Jesus salve. Se Jesus salvou, está salvo, igreja. Não importa o que as pessoas vão dizer para te desanimar, para fazer você parar pelo meio do caminho. O inimigo ele pode até usar a vida das pessoas para falar assim: você era um pecador e agora se diz filho de Deus, filha de Deus. Mas Jesus ele te defende, porque ele é o seu advogado. Aleluia. Você acha que Jesus vai deixar barato alguém falar mal de você e ele não vai se levantar, não vai lutar a seu favor? Não, muito pelo contrário, porque ele morreu na cruz para me salvar, para te salvar. E você acha que Jesus vai deixar alguém afrontar os seus filhos e as suas filhas? Não, de jeito maneira. Resumindo a história de Mateus, a chamada de Mateus, a sua conversão radical, mostrando a transformação de um homem que agora tem um encontro com Jesus, que antes trabalhava num ambiente de riqueza, de tudo quanto é coisa errada, de corrupção. Nós temos a história de Zaqueus, que quando teve um encontro com Jesus, ele devolve 4 duplicados. Então você vê que a corrupção não acontece só nos dias de hoje. Não. A corrupção ela existe desde quando o homem caiu. Engano daqueles que confiam em fulano, em Beltrano, em Ciclano, achando que um vai melhorar. Não vai. Porque desde que o homem caiu, a mulher caiu, o homem infelizmente tem essa tendência ao pecado. Então nossa confiança não está no homem, nossa confiança está em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É isso que você tem que ter fé. Mas o que significa seguir a Jesus? Que foi a atitude que Mateus tomou ao seguir a Jesus. E por mais, igreja, que o mundo pregue contra as pessoas serem de Deus, serem crentes, abrir mão de todos os prazeres lá no mundo,
em prol da vida eterna, nós não temos nada a perder, porque este mundo é passageiro. De tudo que nós conquistamos nessa vida, de tudo, nós não levamos absolutamente nada. Nada, nós não levamos nada. Você pode ter uma casa, um carro, uma família linda, é muito bom ter essas coisas, um bom emprego, uma boa carreira, ler bons livros sobre Jesus. Você pode conquistar tudo nessa vida, mas quando a gente partir dessa vida, a gente não leva um centavo, nada. Então a gente entende que seguir a Jesus não é perda, é lucro. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Amém, igreja? Mas qual é o significado de seguir a Jesus? É apenas ter um rótulo dizendo: ei, eu sou cristão? Não, igreja, é muito mais fundo do que você imagina. E às vezes a gente se põe nessa situação de ser um filhinho coitado de Jesus. Não, você é filho e filha de Deus. Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas seguir a Jesus tem um significado profundo nas nossas vidas. Quando você tem essa fé de que você é filho de Deus, não há ninguém no mundo que te acuse querendo tirar este título de você. E eu digo mais, o inimigo vai fazer de tudo para tirar este título da sua vida. Porque o inimigo, ele teme filhos e filhas de Deus que são genuínos, cristãos. Porque o inimigo sabe que aonde este homem e esta mulher pôr o pé, abrir a sua boca, levantar a sua mão para fazer uma oração, deixar uma palavra para aquele que está caindo, o inimigo sabe que esta pessoa está carregando dentro de si o Espírito Santo de Deus. Pode ser a situação mais impossível da terra, igreja. Quando eu tenho essa fé de que eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, não há inimigo nessa terra que te impede. Porque Jesus falou na palavra dele: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Olha, para você ter a noção do que é seguir a Jesus. Seguir a Jesus te traz muitos benefícios, igreja. Ele pode te usar para curar um enfermo, um paralítico, um cancerígeno, um estado final. Ele pode usar a sua vida para fazer um traficante, um bandido, uma garota de programa que está numa vida totalmente errada, uma pessoa que está com a vida destruída. Ele pode usar a sua boca para liberar uma palavra de vida para essas pessoas, e essa pessoa ser trazida das trevas para a luz, e conhecer a Jesus e ter a sua alma salva das garras de Satanás. Ele pode usar a sua vida para abraçar pessoas, para que aquelas pessoas sejam tocadas pela mão do Altíssimo. Se você ler o livro dos Atos dos Apóstolos, você vai ver a maravilha que eles faziam. A Bíblia diz que pelas mãos de Paulo Deus fazia muitas maravilhas. Será que Paulo é melhor que nós? Não. Ele é um ser humano assim como eu, como você somos. Para você ter a ideia de que Deus não faz acepção de pessoas, Ele usa aquele que está disposto a ser usado por Deus. Seguir a Jesus é uma bênção, igreja. Mas aceitar o convite para se tornar filho de Deus é o primeiro passo que a pessoa deve fazer. Porque Jesus falou, e João registrou isso, João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, para a pessoa seguir a Jesus, ela tem que crer em Jesus, igreja. Por que eu estou te falando isso? Porque nessa nossa trajetória, nessa nossa caminhada com Deus, às vezes a nossa fé pode ficar balançada. E se a pessoa não tiver fé em Jesus, ela desiste no meio do caminho. Ela simplesmente abre mão. Ela não quer mais ter esse compromisso com Deus. Ela simplesmente abandona e fala: não quero mais servir a Jesus. E dói muito. Mas eu te digo uma coisa: seja forte e corajoso, porque Deus será contigo nessa caminhada. Antes de ele partir dessa terra, ele falou assim: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, ele vai estar com você até o momento que ele voltar para arrebatar a sua igreja, ou ele vai estar com você até o seu último suspiro de vida. Ele não te abandona, ele não te deixa sozinho, sozinha. Não, jamais. Nós que viramos as costas para Deus e falamos assim: ah, Jesus, essa semana não vou orar, não vou falar com o Senhor nessa semana porque está difícil. Não, é nós que viramos as costas para Deus. Deus jamais, nunca vai virar as costas para os seus filhos
e para suas filhas, porque Ele é Deus verdadeiro, Ele não mente, Ele não volta atrás. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Louvado seja Deus. Seguir a Jesus, igreja, ser um discípulo que faz a vontade de Deus, não apenas ser um título na sua vida, é algo mais profundo. Seguir a Jesus é você ser um discípulo genuíno, verdadeiro, que faz a vontade de Deus. Por isso que nós falamos que ser um cristão genuíno, verdadeiro, ele é crente dentro da igreja, fora da igreja, sozinho em casa, na rua, onde ninguém está vendo, mas Deus está contemplando a vida dele. Ser crente, ser filho de Deus é isso, igreja. Nós achamos que podemos nos esconder de Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque se Deus está 24 horas por dia de olho nos seus filhos e nas suas filhas, quem somos nós para pensar assim que Deus não está conosco? Deus, Ele está conosco. Olha só o que diz a palavra de Deus em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Então, se você quer que Jesus se manifeste a você de uma maneira sobrenatural, sem medidas, falando do Espírito Santo de Deus, é só você guardar os mandamentos. Porque Jesus falou: aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Mas aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O que é conhecer os mandamentos e guardar os mandamentos? Conhecer os mandamentos é você praticar os mandamentos, diferente daquela pessoa que sabe o que está escrito na Bíblia, mas não pratica nada. Aquela pessoa que ouve e não pratica, Jesus disse que é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Vem o vento, a chuva e derruba aquela casa. Mas aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem que colocou, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, vem a luta, vem a prova, vem a adversidade, mas não derruba este crente, porque ele está firmado na rocha. Ele ama Jesus de verdade. Ele não apenas ama Jesus com palavras, não. Ele ama Jesus com atitudes, igreja. Quando a pessoa tem essa atitude para com Deus, vem o que vier. Este crente, essa crente não é derrubada, não é derrubado. Olha que lindo servir a Jesus. Aí você fala assim: ah, Leandro, eu não tenho essa fé. Mas se a partir de hoje você guardar os mandamentos, você vai mostrar para Deus, para o mundo, que você ama a Ele. É simples desse jeito. Uma pessoa que se diz filho de Deus vive uma novidade de vida, uma nova vida, e não uma vida que desonre a Deus. Ser cristão é aquela pessoa que vive 24 horas por dia uma novidade de vida. Olha só o que diz lá em Efésios 4,17. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim com Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais de novo, do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha só o novo cristão. Ele é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da sua boca nenhuma palavra torta, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus,
no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Olha só o que é você ter uma novidade de vida, igreja. É você fazer tudo que está descrito no que foi lido esta noite. Então talvez você pense assim: ah, Leandro, eu tenho vivido uma vida, eu tenho este hábito de desagradar a Deus. Não entre em pânico, porque nessa noite o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra na sua vida. E você vai ser este crente que você tanto deseja, tanto almeja, mas para isso você tem que pôr dentro de você a seguinte frase: eu tenho que viver para Jesus uma novidade de vida, não uma vida que o mundo tem ensinado, não, uma novidade de vida segundo o padrão da palavra de Deus. Aí sim você vai saber de fato o que é você ser filho e filha de Deus, que agrada a Deus, não que agrada ao homem. Veja que ser um cristão genuíno, igreja, não é fácil. Não é fácil. O texto que nós lemos é um resumo daquilo que a Bíblia nos pede. Mas há pessoas que pensam assim: ah, Leandro, eu não consigo cumprir todos os mandamentos. Ninguém consegue. Mas há um segredo que poucas pessoas sabem. Para você cumprir toda a lei e os profetas, você primeiro tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esses são os dois grandes mandamentos. Aí você fala: não consigo, Leandro. É lógico que você está tentando por força própria. Quando você entender que você não depende de você, que você depende do Espírito de Deus, para que essa obra de Deus conclua-se na sua vida, você tem que entregar-se inteiramente para Deus e falar: Deus está aí, ó, toma minha vida, faça da minha vida o que o Senhor quiser, me transforme, me molde, me faça de novo, me faça uma nova criatura, um novo ser, segundo o teu padrão, Deus, segundo a tua vontade. É isso que Deus espera de mim e de você, igreja. A gente não pode confiar na nossa força, não. Se a gente tentar lutar contra o pecado, nós vamos vencer de 10 a 0. Será que é assim? Não, você vai perder de 10 a 0. Porque não tem como um homem, uma mulher lutar contra o pecado. Só o Espírito Santo de Deus, que tem o poder sobrenatural de tirar essa pessoa da escravidão do pecado e colocar nos caminhos santos do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então nós vemos que ser cristão genuíno requer renúncia, humildade, novidade de vida e bom testemunho. Eu resumi, poderia citar outros. Então, ser este cristão genuíno, hoje em dia está uma fala muito na moda, que as pessoas falam assim: qual que é a sua religião? Ele fala: eu sou cristão. Mas a sua vida não condiz com a palavra de Deus. Isso não é ser cristão, não é. Ser cristão não é um rótulo, não é um título, não é um nome. É um estilo de viver que agrada a Deus. É difícil? Lógico que é difícil. Mas não é impossível quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus. E é o Espírito Santo, ele passa a dominar todos os sentidos da sua vida. Ele fala na sua mente: não faça isso. Ele te dá uma força sobrenatural para você vencer o pecado, vencer qualquer tipo de vício. É algo sobrenatural, inexplicável, mas ele tem este poder sobrenatural de transformar a vida de um homem e de uma mulher. Não importa a situação que essa pessoa esteja. Veja o que aconteceu com Mateus. Mateus estava no conforto, ganhando muito bem. Aí ele abriu mão de tudo isso para seguir a Jesus. Quem que convenceu ele? Foi o próprio Espírito Santo de Deus. Porque Jesus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus lança a palavra, igreja, se eu ouvir e praticar, a minha vida é transformada. Eu vivo uma novidade de vida. Foi o que aconteceu com Mateus. Mas olha só o que diz em Lucas 9:23. E dizia a todos, Jesus falando: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então veja, igreja, todas as nossas vontades, desejos, pensamentos, atos que desagradam a Deus, nós temos que abrir mão. Nós temos que abrir mão. Isso é negar a nós mesmos. O que é você negar a sua vontade? Tudo aquilo que eu acho, que eu penso a respeito de Jesus, segundo o meu entendimento, não serve.
Para seguir a Jesus tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Para você entender o que é ser um cristão, as irmãs aí cozinham muito bem. Se você fala assim, eu vou fazer um bolo de milho, você tem uma receita, sim ou não? Você tem uma receita. Aí você fala assim, não, eu vou fazer um bolo de milho usando uma manga. Vai sair um bolo de milho? Não vai, querido. No mundo espiritual, o reino de Deus é a mesma coisa. Se você fala assim, eu vou ser um filho de Deus segundo a minha vontade, segundo aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, não vai dar certo. Porque tem que ser segundo a palavra de Deus. É isso que Deus está falando para mim e para a tua vida nessa noite. Aí Mateus, resumindo essa história de Mateus, ele abriu mão de todo o seu conforto, conhecimento terreno, ele abriu mão de tudo que ele tinha, e aí ele deu um banquete, uma alegria que ele teve em encontrar-se com Jesus. Tem pessoas hoje em dia que você fala assim, quer aceitar a Jesus? Parece que você está oferecendo comida vencida para a pessoa. Não quero Jesus. Daquele nojo da pessoa. Servir a Jesus, aceitar a Jesus é algo alegre, algo prazeroso. Servir a Jesus, seguir o caminho da salvação é algo que, por mais que seja dolorido, nós sentimos na nossa pele a dor de servir a Jesus, mas no final das contas é a alegria da salvação, porque o filho e a filha de Deus sabe que aqui nessa terra é tudo passageiro. Mateus 9,10 diz assim: e aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Olha só, chegaram muitos publicanos e pecadores. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Veja só a atitude de uma pessoa que não ama o próximo. Eles ficaram com raiva, igreja, porque Jesus sentava e comia com pecadores, com publicanos. Eles ficaram frustrados porque Jesus estava salvando. E essa palavra ela fala muito a minha e a sua vida. Por quê? Porque enquanto Jesus está salvando, tem muitas pessoas que colocam título nessas pessoas. Eles ou elas falam assim: ah, mas antes era ladrão e agora se diz crente. Fazer o que? Jesus salvou e está salvo. Aí nós falamos assim, não é possível que ele é crente agora, não é possível. Mas Jesus tem o poder de fazer isso. Essa pessoa, ela viveu uma vida errada a vida inteira e agora se diz crente. Foi a situação que Mateus estava. Os fariseus falam assim: que Jesus está andando com pecadores, com publicanos? Eles não entenderam o plano da salvação que Jesus trouxe a essa terra. Enquanto Jesus está salvando, curando, transformando vidas, nós estamos presos às vezes neste preconceito. Às vezes a pessoa vem aqui na frente contar um testemunho que ganhou uma bênção, que foi liberto, foi curado, foi salvo. As pessoas parece que sentem inveja, ficam com raiva. Como que pode essa pessoa dar um testemunho desse? O nosso sentimento tem que ser de alegria. Jesus na sua palavra diz: nós temos que se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Quando a pessoa ela aceita Jesus, nós não podemos olhar com um olhar de preconceito para essa pessoa, porque quem pagou o preço lá na cruz não foi você, não foi eu, foi Jesus, para que essa pessoa tivesse direito à vida eterna. Eu imagino que Jesus deve ter ficado muito chateado quando ele vê os fariseus, os mestres da lei, perguntando: por que Jesus come com pecadores? Jesus não estava nem aí, igreja. Jesus ele se alegrava e andava junto com esses pecadores. Ele se alegra ao ver um pecador arrependido. Jesus ele se alegra quando um ser humano reconhece que é pecador e ele é santo. Se você soubesse o mistério que há nisso, em você se arrepender, isso deixa Jesus muito alegre. É isso que Jesus espera, por isso que ele andava com pecadores, com prostitutas, com publicanos, com aquele tipo de pessoa que era excluído da sociedade, que era desprezado, que era visto como uma pessoa que não tem direito de ter a vida eterna. É desse que Jesus quer, é desse que Jesus gosta, porque é uma pessoa que se arrepende dos seus maus caminhos. Olha só o que Jesus fala, Lucas 15, verso 7. Olha só o que Jesus fala àquela geração: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus falou que a festa nos céus por um
Se a festa nos céus, por que eu, sendo filho e filha de Deus, também não posso me alegrar com aqueles que são alcançados, que são libertos, que são abençoados por Deus? E nós vemos isso claramente na parábola do filho pródigo. O filho mais novo fala assim: pai, eu quero tudo que me é de direito. E o pai dá a sua herança. Esse filho vai, gasta tudo e volta arrependido. O irmão mais velho fica com raiva. E o pai fala assim para o seu filho: filho, alegra-te, porque ele estava morto e ele viveu. E ele voltou para casa arrependido. Então nós temos que ter esse sentimento de alegria, igreja, de sermos salvos e ver as pessoas também sendo salvas, sendo abençoadas, sendo usadas por Deus, sendo usados por Deus. Mas infelizmente nos dias de hoje há uma moda que as pessoas têm uma facilidade de desvalidar uma pessoa que está sendo abençoada, ou abençoada, que está sendo próspera, que está sendo usada por Deus. As pessoas duvidam: será que este é de Deus? Esta é de Deus? As pessoas não se alegram ao ver pessoas, crianças, jovens, mulheres, idosos, não importa a idade. Nós temos que nos alegrar com essas pessoas que estão sendo usadas por Deus. Levanta, fique de pé. Eu quero estar orando pela sua vida. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, o Senhor mesmo falou que os sãos não precisam de médico, mas os doentes, Deus. O Senhor neste versículo está provando para mim, para a nossa igreja, de que aquele que se sente que é um pecador, este alcançará a salvação. Mas aquele, Pai, que dentro de si, que ele não se sente pecador, que ele acha que não precisa de Jesus, e na sua mente ele acredita que a sua vida diz respeito apenas a ele, que ninguém tem nada a ver com isso, essa pessoa está enganada, porque ele não está fazendo a vontade de Deus, mas sim a sua própria vontade. Pai, eu sei que há pessoas que acreditam que as suas obras o salvarão, mas nós sabemos muito bem que as obras não salvam Jesus. A obra, ela anda de mãos dadas com a fé. Pai amado, quantos de nós às vezes nos justificamos diante de Deus para que nós temos a Pai, intitulação de dizermos somos filhos de Deus, mas isso não é salvação. Salvação é quando Jesus nos justifica diante de Deus, não a minha auto-justificação. Pai amado, não é o que eu faço que me salva, Jesus. Não é aquilo que eu faço, que eu digo que me salva, mas sim ao Senhor, pela sua infinita misericórdia e graça, que nos salva, que nos faz ser aceitos diante de Deus. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Pai, em nome de Jesus eu te peço que nessa noite venha haver humildade em nossos corações, que nós venhamos nos entregar, ó Pai, diante do Senhor, e que o Senhor venha cumprir em nós o teu querer. Pai amado, que o teu Espírito Santo nesse instante venha convencer o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo, e que nós venhamos ser crentes, cristãos genuínos, que glorificam, que honram o teu santo nome nesta terra, porque nós temos que ser luz e sal da terra. Por isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus, que esta palavra que foi ministrada, ela produza o resultado para o qual foi enviada e não volte vazia. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus. Quem crê assim, diga amém, Jesus.